Fala, gente boa. Tudo bem ou não, hein? Ó, eu tô ótimo. Sabe aquela sensação de dever cumprido? Então, acordei assim hoje com uma notícia que me fez valer toda a vida de jornalista. Sabe aquele dia que você vê a justiça sendo feita? Demora, mas esse dia vem. E hoje esse dia veio para Madalena Gordiano, uma mulher brasileira preta que foi escravizada por 38 anos no interior desse Brasilzão. Eu contei essa história dela duas vezes no Fantástico e vou te contar hoje de novo com detalhes assim que vão te impressionar. Vem comigo, eu sou o Ricardo Mello, explicador geral da República, e ó, te peço com todo jeitinho, dá aquela dedada no like, vai. E comenta, e compartilha, se inscreve no canal e se puder e se quiser, claro, participe do financiamento coletivo também, tem o Seja Membro aqui embaixo, tem essa chave aqui em cima, você decide como quiser contribuir. Vamos nessa então. Seguinte, a Madalena era uma mulher, essa aqui ó, em dezembro de 2020. Hoje você vai ver que ela está bem diferente, está feliz, está alegre, está dona da própria vida. Mas aqui ela tinha acabado de ser resgatada por uma equipe de auditores fiscais do trabalho em condição análoga à escravidão. Na casa de uma família lá em Patos de Minas, num apartamento de uma família de classe média. Que família é essa? Era do professor Dalton César Milagres Rigueira, da esposa dele, a Valdirene Lopes Rigueira, e das duas filhas do casal, a Bianca e a da Raíssa Lopes Rigueira, que mantiveram por mais ou menos uns 15 anos a Madalena Gordiano escravizada dentro de casa. E antes disso, ela já era escravizada pelos pais do Dalton. Foram 38 anos de escravidão. A história começou assim, ó. A Madalena era uma criança muito pobre. Com 8 anos de idade, ela bateu na porta de uma casa no interior de Minas para pedir um pedaço de pão. A família que atendeu a porta, viu aquela criança, aquela família tão pobre ali, se ofereceu para cuidar de uma das meninas. Prometeu que ia dar educação, que ia adotar mesmo a filha, sabe? E a mãe, miserável, sem escolha, vendo os filhos passar fome, deu, achando que estava entregando para uma pessoa de boa fé. Mas aí o que aconteceu? Seguinte, desde que ela entrou na casa, ela já virou escravizada. Apesar de a mulher que pegou a Madalena para criar ser uma professora, ela não deixou a Madalena estudar, ela tirou a Madalena da escola, ela mal aprendeu a ler e escrever. Ela só fazia serviço de casa, fazia tudo, limpava, cozinhava, lavava roupa, passava, não tinha direito a nada. Nunca foi tratada como sendo alguém da família. Era uma empregada gratuita que eles tinham, só precisava alimentar, dar um quartinho para dormir, um quartinho que o guarda-roupa da Madalena era o mesmo lugar onde guardava também balde, vassoura, material de limpeza da casa, o quartinho sem janela, sem nada, que na verdade não era um quarto, antes era uma antiga despensa da casa, que foi transformada em quarto para abrigar a Madalena. Então, a Madalena foi meio que dada de presente, da mãe para o filho, entende? Toma, leva ela para cuidar da sua casa. E no fim, esse casal já estava mandando a Madalena limpar a casa das filhas deles, a Bianca e a Raíssa, que já estavam crescidas e moravam fora. Isso sem pagar nada, sem ter horário de descanso, sem ter fim de semana, sem ter feriado, nada. E tem mais ainda, esse casal tinha um parente que era um militar, estava bem idoso, estava muito mal de saúde. O que eles fizeram? Fizeram a Madalena assinar um casamento com esse homem, mesmo que eles nunca tenham tido nada, só para deixar uma pensão em nome da Madalena, na época mais de R$ 8.000, na época 2020, mas era um dinheiro que eles usavam, não para ela. Era a principal forma de aprisionar a Madalena, tirar a pensão dela, tirar o único dinheiro que podia fazer ela ser independente. Eles tomaram o cartão do banco dela, sacavam o dinheiro para eles, davam uns trocadinhos para ela só para dizer que deu alguma coisa, que não dava nem para comprar um sabonete. Inclusive usavam o dinheiro para pagar a faculdade particular de uma das filhas do Dalton. Aí a Madalena, quase sem saber escrever, porque ela foi tirada da escola, lembra? Ela começou a escrever uns bilhetinhos pedindo ajuda para uma vizinha de porta. Ajuda para comprar um sabonete, um papel higiênico.
A mulher percebeu na hora que a Madalena não recebia salário. Ela achava antes que ela era uma empregada, mas aí descobriu que ela não tinha salário, porque ela passava necessidade. Denunciou para o Ministério do Trabalho. Fez o que tinha que fazer, porque felizmente para a Madalena, alguém soube identificar que ali naquele apartamento, daquele prédio em Patos de Minas, tinha uma pessoa escravizada e essa pessoa não se calou. Ela denunciou e a denúncia depois se confirmou. A própria Madalena contou para o juiz que quando ela era contrariada, a mulher do Dalton, a Valdirene, beliscava a Madalena, ameaçava mandar ela para a rua. A Madalena cuidou até da sogra doente do Dalton, até a morte, como cuidadora mesmo, sem ter experiência nenhuma, nem preparo para isso. Acordava 4 horas da madrugada para passar roupa. Só podia sair para ir na igreja. Quando esse resgate aconteceu, o caso veio parar na mão de uma produtora do Fantástico. E eu fui escalado para fazer a matéria. E fiz. Era um quarto bem pequeno, ele não deve ter 3 metros de comprimento por 2 de largura. Não havia janela, não havia nenhuma ventilação, era um quartinho bem abafado. De acordo com os auditores, Madalena vivia em condição análoga à escravidão. Ela não tinha registro em carteira, o salário mínimo garantido, férias, ela não tinha descanso semanal remunerado. Aos 46 anos de idade, a Madalena não vai ter que reaprender a viver. Na verdade, ela vai ter que aprender muita coisa pela primeira vez. Inclusive gestos simples, como pagar uma conta no cartão de débito. É que boa parte do desenvolvimento dela foi interrompida aos 8 anos de idade, quando ela bateu na porta de uma casa para pedir comida. E o caso ganhou repercussão em todos os grandes veículos de comunicação do Brasil, mas não só no Brasil, no mundo inteiro esse caso repercutiu. O caso Madalena virou um símbolo do combate ao trabalho escravo doméstico no Brasil. Dali em diante, o número de denúncias se multiplicou. Muita gente passou a denunciar, passou a pipocar processos na justiça criminal nesse Brasil afora. Um monte de gente nas mesmas condições da Madalena, inclusive algumas escravizadas até por mais tempo do que ela, que já passou 38 anos nessa situação ao todo. A pauta meio que entrou na discussão nacional e mais gente passou a ser resgatada. E agora vem o veredito da justiça, né? Todo mundo condenado. O Dalton e a Valdirene, o casal, por submeter a Madalena a trabalho análogo à escravidão, por furto do dinheiro dela e por outros crimes com uma pena aí de mais de 14 anos de prisão. E ainda vão ter que pagar uma multa de R$1.300.000 para a Madalena. Isso na justiça criminal, né? Antes, a Madalena também já tinha conseguido pela justiça o direito de ficar com o apartamento do casal e o carro do casal, que ela vendeu, comprou um outro apartamento para ela, porque obviamente ela não queria voltar a viver naquele lugar. Agora ela está feliz, está vivendo tranquila, dona do nariz dela, dona do dinheiro dela, porque agora ela fica com a pensão integral, ninguém rouba mais. A Madalena conquistou o que a gente chama de o mínimo para se ter dignidade humana. E ela ainda virou símbolo de uma causa que é a escravidão doméstica. Então, se você perceber que na vizinhança tem uma criança, um adolescente, ou mesmo um adulto, que vive com uma família, geralmente é uma criança, um adolescente preto, que vive com uma família branca, que parece que é uma empregada, mas você nunca vê ela sair, nunca vê ela estudar, passear, namorar, só vê ela fazendo serviço doméstico na sua vizinha. Essa mulher é escravizada. Não deixa de denunciar. Você pode ligar no Disque 100, que denuncia de violação de direitos humanos. É claro que esse processo ainda vai adiante, né? Tem recurso, e se eles recorrerem, eles não vão ser presos imediatamente, mas é uma condenação, é uma confirmação da justiça de que eles fizeram mesmo tudo aquilo, mesmo eles negando. E isso é muito importante. Eu tenho muito orgulho dessa história, dessa reportagem, porque ela ajudou a moldar um pedacinho do Brasil, né? Ela escancarou uma situação que é desumana e mais pessoas passaram a ser salvas dessa situação. Então, para mim já valeu tudo que eu fiz 30 anos de jornalismo. E viva a Madalena! Um abração para você. Tchau.